Bem, agora a gente vai falar sobre equações diferenciais de segunda ordem. Esse é um tema um pouco mais complexo e ele precisa de um pouco mais de formalismo matemático. Não é tão simples simplesmente pegar as equações e sair aplicando. Tá? A gente precisa entender algumas coisas e principalmente para aqueles que pretendem fazer a prova de aproveitamento, dependendo do professor que for fazer a prova, pode acabar caindo parte essas questões um pouco mais formais, tá? Então, eu vou falar nesse vídeo um pouco do teorema da unicidade. Antes de falar do teorema da unicidade, vamos falar um pouco da forma geral da equação de segundo grau, tá? Então aqui, veja, a gente continua falando de equações lineares, tá? Então, a gente tem que obedecer aquela primeira equação que eu comentei lá em vídeos anteriores. Então, nossa forma geral aqui vai ser essa: derivada segunda de y mais uma função p de t vezes a derivada de y mais q de t vezes y igual a r de t. Se preferir, a gente pode fazer como y duas linhas mais p de t y mais q de t y igual a r de t, tá? Então essa aqui é a minha equação de segundo grau completa, uma equação linear, tá? Nesse caso, quando a gente tem um problema de valor inicial, a gente tem que dar a equação e mais duas constantes, tá? Duas condições iniciais para que a gente consiga resolver completamente a nossa equação. A gente precisa de um valor para a função num certo tempo t0 e outro valor para a derivada da função num certo tempo y' de zero, tá? Então pensem, quando vocês estão lá em mecânicos e resolvem a equação do deslocamento, o que acontece? Vocês saem da equação da aceleração, integra e obtém uma equação para velocidade. Ali vocês precisam colocar uma velocidade inicial. Depois vocês integram essa equação de novo e obtêm um deslocamento, e ali você precisa colocar a posição inicial. Então, essa velocidade inicial seria o meu y' inicial e a minha posição inicial seria meu y inicial. Tá? Então, quando você tem uma equação de segunda ordem, você precisa ter duas constantes para conseguir resolver totalmente a equação. Tá? Vamos ver um pouco isso. Tá? Então, eu tenho aí um exemplo de um valor, de um problema de valor inicial, y duas linhas mais 5y' mais 6y igual a zero. Então, eu tenho uma equação homogênea. Tenho duas condições iniciais para y0 é igual a 2, y'0 de 0 é igual a 3. E eu quero saber se essa função aí, φ de x, igual a 9 exponencial de menos 2x, menos 7 exponencial de menos 3x, é solução para essa PVI. Tá? Então, primeira coisa, eu calculo a derivada primeira e a derivada segunda. A derivada primeira de φ vai ser igual a menos 18 exponencial de menos 2x mais 21 exponencial de menos 3x. A minha derivada segunda, agora eu derivo essa última equação que eu citei, e a gente vai ter, então, 36 e elevado a menos 2x menos 63 e elevado a menos 3x. Então veja agora que eu substituo a minha primeira derivada, onde eu tenho a y'
e a segunda derivada, onde eu tenho y duas linhas. Então isso vai me dar essa equação gigantesca aqui, e a gente pode ver, fazendo os cálculos, vai dar zero igual a zero. Isso significa que essa minha função φ de x é sim solução da minha EDO. Mas isso não significa que a minha função φ de x seja uma solução para o meu problema de valor inicial. Eu preciso conferir se ela ainda é solução. Então eu substituo o zero no lugar de x, vou ter que 9e elevado a zero menos 7e elevado a zero, lembrando que qualquer coisa elevado a zero vai ser 1, então eu vou ter 9 menos 7 igual a 2. Então a minha condição inicial para a minha função ela é obedecida, e a mesma coisa acontece para a derivada da função que está aqui embaixo. Perfeito? Agora a gente pode falar aí do teorema da unicidade. Então, tenho meu problema de valor inicial. O que vai acontecer? Se meu P de t, Q de t e R de t foram contínuas no intervalo aí fechado AB, e eu tenho um ponto t de zero que pertence a esse intervalo, então a minha EDO tem uma e somente uma solução, que eu vou chamar aí de y de x, no intervalo que a gente está falando. Então vamos fazer dois exemplos sobre esse teorema. Não é nada complicado, você vai separar o P de t, o Q de t e o R de t, vai ver se eles são contínuos, ou seja, se não tem nenhuma descontinuidade nesse intervalo, nenhum ponto onde essas funções não existam nesse intervalo entre A e B, e aí se elas forem contínuas, a gente só tem uma solução, ponto, acabou. Tá? Então, o primeiro exemplo aqui à esquerda, a gente tem y duas linhas mais 1 sobre x, y linha mais xy igual a 1 sobre x ao quadrado. Então, meu P vai ser 1 sobre x, o meu Q vai ser x e meu R vai ser 1 sobre x quadrado. Onde que eu tenho problema nessas funções? Onde que eu tenho uma descontinuidade? Onde que essas funções não estão definidas? No caso do Q, eu não tenho nenhum problema. Ela é definida em todo o plano dos reais, toda a reta dos reais. Só que para P de t, que é 1 sobre x, e R de t, que é 1 sobre x quadrado, eu tenho um problema quando x é igual a zero. Eu vou ter uma descontinuidade aí. A minha função vai para o infinito conforme a gente se aproxima a zero. Tá? Mas veja, o intervalo que eu quero trabalhar é de 1 até 5. Então, eu não vou ter problema nenhum. Essas funções, elas são contínuas dentro desse intervalo. Então, essa função ela só vai ter uma solução. E somente uma nesse intervalo. Tá? Já no caso da direita, o que a gente tem? A gente passa o x quadrado dividindo em todos, e eu vou ter aí que o meu P de t vai ser 4, P de x, no caso, vai ser menos 4x, e o meu QX vai ser x quadrado mais 6 sobre x quadrado. Então, eu não tenho aí meu R de t. Tá? E o meu intervalo qual é? É x pertencente a todos os reais. Então, eu tenho uma descontinuidade aí nessas duas funções, então eu não tenho somente uma solução possível. Veja que y igual a x quadrado seno de x é uma solução para essa equação, e y igual a zero também é uma solução para essa equação. Então eu tenho esse problema aí, eu não tenho somente uma solução. Se eu excluo o zero do meu intervalo, eu falo, por exemplo, x maior do que zero, aí sim eu só vou ter uma
solução que vai ser x² seno de x. Tá certo? Então agora vamos fazer uma pausa por aqui e vamos, no próximo vídeo, falar de independência linear e princípio da superposição.